Bom dia a todos. Observem bem, essa aula aqui, ela é de resolução de exercícios. E é importante que, é claro, que vocês devem saber fatorar, vocês devem saber principalmente a fatoração por agrupamento, a fatoração por evidenciação e a fatoração do trinômio, né? Fatoração de uma equação do segundo grau, da forma fatorada de um polinômio. Para dar a forma fatorada, é importante que você saiba qual é, por exemplo, o coeficiente, né? Aquele coeficiente que ele é maior, mais importante do que os outros, chamado de dominante, correto? Esse coeficiente dominante é o coeficiente que determina o grau do polinômio. Aqui nesse exemplo que é dado, nós temos aí como polinômio, como coeficiente dominante, o 3 que está na frente do x3. Aí depois disso aí, para resolver uma equação também, é importante que você tenha uma previsão de quais serão essas raízes desse polinômio. Para ter essa previsão, é importante que vocês entendam o teorema das raízes racionais. Esse assunto não é comum assim no Enem, mas em vestibulares como a FUVEST, a Unicamp, né, o ITA, IME, eles cobram muito. Aí a primeira coisa, os coeficientes mais importantes é o termo independente e o termo dominante, o coeficiente dominante. Então, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é importante também que vocês verifiquem se não dá para simplificar o polinômio, dividir tudo por o mesmo número. Nesse exemplo que eles dão aí, não dá. Mas observem bem, você tem que pegar todos os divisores do coeficiente dominante. Qual é os divisores do coeficiente dominante? Você vai chamar de Q, por exemplo. Então, lá os divisores de 3, tanto os positivos como os negativos. Então, o 3 pode ser dividido por 3, por menos 3, por 1 e por menos 1. Pronto, ali está. Depois, você vai pegar todos os divisores do termo independente, os positivos e os negativos. Esses números são menos 3, menos 1, 1 e 3, está ali, é o 3 lá. Depois de feito isso, você vai criar um novo conjunto formado, né? Você vai criar um conjunto que é formado pela divisão entre os divisores do termo independente e os divisores do coeficiente dominante. Então, você vai dividir aqui, ó, menos 3 por menos 3, vai dividir menos 3 por menos 1, vai dividir menos 3 por 1, menos 3 por 3. 1 por menos 3, menos 1 por 1, menos 1 por menos 1, menos 1 por 3. E assim você vai dividindo, você vai encontrar esse conjunto aqui. Isso é trabalhoso. Você vai encontrar esse conjunto. O que representa esse conjunto? Esse conjunto, fatalmente, se aquele polinômio dado tiver uma raiz real, essa raiz tem que ser um ou mais números desse conjunto aí, ó. Aí, como é que a gente vai saber essa raiz? Não tem outra maneira de fazer a não ser por tentativa. Que tentativa é essa? Você vai substituir cada valor lá no polinômio. Aquele que der o resultado igual a zero, que prevalecer a igualdade, é a raiz. Aí, depois disso, você aplica o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Mas observem bem, esse conjunto lá, especificamente lá, aquele polinômio lá, é claro que para isso você tem que ter uma visão melhor. Eu não faria da forma que eles estão resolvendo aí, porque esse polinômio aqui é fácil de perceber que ele pode ser simplificado usando-se o agrupamento, né? Aqui está se repetindo o x ao quadrado, eu colocaria x ao quadrado em evidência, ficaria
3x mais 1. E do outro lado, ali dá para simplificar por 3. Eu colocaria 3 e ficaria aqui 3x mais 1. Aí daqui eu já colocaria o 3x mais 1 em evidência. Então ficaria 3x mais 1. E isso aí multiplicado por x ao quadrado mais 3. Pronto. Aí, a partir daqui, eu resolveria essa equaçãozinha aí. Né? Igualava 3x mais 1 a 0, eu ia achar, né? Daqui eu ia concluir, por exemplo, eu ia fazer 3x mais 1 igual a 0. Aí eu já teria ali que x era igual a menos 1/3. Então, eu já sei que menos 1/3 é raiz, e menos 1/3 pertence a esse conjunto aí. Depois eu faria a divisão do polinômio por Briot-Ruffini e encontraria as outras raízes, mas é a mesma coisa que resolver esse polinômio aí, ó. Você vai resolver, vai ficar x ao quadrado mais 3 igual a 0, vai passar para o outro lado, né? Vai ficar x ao quadrado igual a menos 3, e o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 3, que nada mais é do que mais ou menos, né? Como é menos ali, vai ficar o i raiz de 3, porque isso aí é no conjunto dos números complexos. Então, tem várias maneiras de fazer. Se você quiser fazer usando o dispositivo de Briot-Ruffini, você vai ter que testar cada uma dessas raízes, até encontrar aquela que prevaleça a igualdade, que faça com que o polinômio seja igual a 0. Aquela será a raiz, você aplica Briot-Ruffini e vai resolver. Então, esse é uma das formas de você resolver equações polinomiais, mas eu aconselho vocês a procurarem uma forma de fatorar essas raízes. Aí aqui tem um exemplo, olha aí, ele está dando aí que considere esse polinômio aí, ó. Esse polinômio aí, e verificar se f de x possui raízes inteiras e justificar. Primeiro você ia fazer aquilo que eu coloquei para vocês, foi colocado para vocês aí. Vamos pegar um conjunto P, que está. Vamos pegar um conjunto P, de maneira que esse conjunto P contenha os divisores do termo independente. Qual é o termo independente? É menos 2. Qual é os divisores de menos 2? 1, porque o 1 divide qualquer número. O menos 1. Depois o 2. O menos 2. Esses números são divisores do termo independente. Quais são os divisores do coeficiente dominante, que ali é 3, ó, que é o coeficiente do maior grau, que é 3. Então, aqui vai ficar o 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. E agora você vai encontrar um conjunto R, ou seja, um conjunto lá que seja a divisão entre todos os elementos de P por todos os elementos de Q. Você irá encontrar esse conjunto aí, ó. Se você dividir os números lá um por um, vai encontrar aquele. Como ele quer saber se ele possui raízes inteiras, e para você justificar, basta, para possuir raiz inteira, você tem que substituir os números inteiros. Se eu substituir 1 menos 1, 2 e menos 10 na equação, aquele que der igual a 0, eles é a raiz inteira. Se nenhum deles der igual a 0, esse polinômio não apresenta raízes inteiras. Então, você vai substituir lá e não vai. Nenhum deles vai dar raiz inteira. Então, esse polinômio não tem raiz inteira. Agora, verifique se ele possui raízes racionais.
Aí, como você já sabe que 1 menos 1, 2 e menos 2 não são raízes desse polinômio, eu vou testar os outros números. Aí, ao testar os outros números, você vai verificar que apenas o 1 sobre 3 é raiz. Como é que eu faria esse teste, hein, crianças? Eu vou mostrar para vocês aqui, que você teria que testar todos. Isso é trabalhoso mesmo. A questão, por isso que é raro no Enem, né? Já é uma prova longa, então eles quase não colocam. Mas em outras universidades eles colocam, principalmente naquelas que têm a segunda fase. Então você vai testar, por exemplo, eu vou testar o 1/3. Então eu vou calcular P de 1/3. Mas para isso você procura fazer isso aí rapidinho, para não perder tempo lá, ó. 1/3 ao cubo, quando eu levo ao cubo lá, dá 1 sobre 27. Então ali ficaria 3 multiplicado por 1 sobre 27. Aí, ali ficaria menos 7/3, né? Porque eu vou multiplicar. E ali, inclusive, está faltando, eu acho, o x ao quadrado ali, né? Mas vamos ver se está faltando o x ao quadrado, senão vai dar 7/9. E depois dá 8/3. E por fim, menos 2. Vamos verificar aqui como é que vai ficar isso aqui. Simplificando aqui, dá 1/9. Então, isso aqui vai ficar 1/9 menos 7/9 mais 8/3 menos 2. Crianças, aqui tem que fazer um pouquinho mais rápido, né? 1/9 menos 7/9 dá menos 6/9, que dá menos 2/3. Aí, menos 2/3 mais 8/3 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 6/3, que é 2 menos 2. Isso aqui é igual a 0. Então, significa dizer que 1/3 é a raiz desse polinômio. Como 1/3 é a raiz desse polinômio, significa dizer que ele tem uma raiz racional, que é 1/3, ela não é inteira, porque 1/3 não é inteiro. E aqui vocês consertem, aí é 7x2, viu, crianças? Ali em cima no enunciado. Está faltando 2 lá, mas isso aí é um erro de impressão. Então, ele tem uma raiz racional não inteira, que é 1/3. Ora, se ele tem a raiz que é 1/3, então agora eu posso pegar o meu polinômio lá e aplicar o Briot-Ruffini. Se ele tem raiz que é 1/3, então significa dizer que ele é dividido por x menos 1/3 aí, ó. Ele é divisível por esse polinômio. Fazendo isso aí igual a 0 vai dar 1/3. Na hora de fazer o dispositivo de Briot-Ruffini, o que eu vou fazer? Vocês lembram disso aí, né? Você coloca 1/3 aqui, e agora eu coloco os coeficientes do polinômio. Os coeficientes lá são o 3, depois é o menos 7, depois é o 8 e por fim é o menos 2. O que eu já adianto aí para vocês é que aqui o resto tem que ser 0. Aí como é que eu faço para dividir? Vamos lembrar lá, né? Repito aqui o 3. E agora eu vou fazer 1/3 vezes 3 dá 1. 1 vezes menos 7, 1 menos 7 dá menos 6. Aí, 1/3 vezes menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 8 dá 6. E depois, 1/3 vezes 6 dá 2. 2 menos 2, 0. Então, o outro polinômio vai ser 3x2 menos 6x mais 6 igual a 0. Aí agora você tem que resolver essa equação. É claro que eu vou apagar aqui em cima e vou fazer aqui nessa parte aqui de cima. É claro que, crianças, é sempre em matemática procurar trabalhar com números menores, né? Para não trabalhar com números muito grandes. Lembrar que você está trabalhando aí com números complexos. Se o delta ali der negativo, você tem que continuar a resolver, né?
Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir ela toda por 3. Ó. Dividindo por 3, nós teremos x ao quadrado, aí menos 2x, aí mais 2 igual a zero. É claro que agora você tem que fazer o delta. Se você for fazer o delta, é b ao quadrado menos 4ac, todo mundo tem que saber, isso aqui dá 4 menos 8. Então, esse delta aí é igual a menos 4, cuja raiz é 2i. Calculando o x, nós teremos menos b dá 2, mais ou menos raiz de menos 4, que é 2i, dividido por 2, não é isso? Aí, simplificando aí, nós teremos que o x' é 1 mais i, é só se dividir tudo por 2 ali, né? Se você simplificar aqui tudo por 2, vai dar aquilo ali. 1 mais i, e o x duas linhas é 1 menos i. Então, esse polinômio aí, que nós acabamos de ver, ele tem uma raiz racional não inteira, que é 1/3, e tem duas raízes complexas, que é 1 mais i e 1 menos i. Está provado aí também que quando um polinômio tem uma raiz complexa, o conjugado dessa raiz complexa também é a raiz do polinômio. Olha aí o conjugado dela, 1 menos i. Ok? Então, essa parte aí é trabalhosa, mas não tão difícil de se fazer. Esse daqui eu vou apenas fazer o comentário aí para que vocês para a gente não perder muito tempo na hora de estar resolvendo isso aqui. Ele dá essa afirmação. Ele diz que esse polinômio possui pelo menos uma raiz racional. Então, o que você teria que fazer? Primeiro, pegava o conjunto P, né? Vamos fazer aqui só para vocês, depois vocês vão fazer esse teste aí. Para fazer o item 1, você pegaria um conjunto P, que era os divisores do termo independente. O termo independente lá é 1. Dividido 1, então esse conjunto aqui seria formado por 1 e por menos 1. Está aí. Depois, eu faria os divisores do coeficiente dominante, que é o 2. Então, os divisores desse número é 1, menos 1, 2 e menos 2. Aí, depois, eu faria P sobre Q. Esse conjunto aí, P sobre Q, estaria aqui dentro desse conjunto, estaria as raízes, caso tenha racional. Então, 1 dividido por 1 é só P sobre Q. 1 por 1 dá 1. 1 por menos 1 dá menos 1. 1 por 2 dá 1 sobre 2. E 1 por menos 2 dá menos 1 sobre 2. Aí, depois eu ia fazer menos 1 por 1 dá menos 1, que já tinha aí, não precisava colocar de novo. E assim sucessivamente. Aí, depois de feito isso, você ia testar todos esses números aí. Lá no polinômio. Aí, fazendo o teste, você ia verificar que nenhum deles vai dar resto zero. Consequentemente, ele não tem raízes racionais. Então, esse item 1 seria falso, né? Se o item 1 é falso, já dava para eliminar algumas alternativas, né? Aquele ali daria para eliminar e aqui também. No segundo, ele diz, se R é a raiz daquele polinômio, então 2R é a raiz desse outro polinômio ali. Aí, para verificar, para ver a veracidade disso aí, você teria que dividir um polinômio por outro, ou multiplicar, né? Como ele está dizendo isso, o quociente era 2 que multiplica a função. Aí você teria que fazer um sistema de equações, resolver esse sistema fazendo as substituições aí. Aí vocês procurem fazer, para a gente não gastar tanto tempo aqui na análise dessas opções. Mas observem bem aqui, na terceira ele quer dizer bem assim, o polinômio x mais 1 é um fator desse polinômio. Crianças, para ser fator,
tem que ser divisível, a divisão tem que ser igual a zero. Eu vou fazer o item 3 para a gente verificar se já dá para matar a questão sem fazer o 2, porque o 2 vai dar trabalho para você substituir. Olha o 3. Para ser fator, tem que ser divisível. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Faz isso aí igual a zero. Fazendo isso aí igual a zero, sempre eu já falei para vocês, a divisão de x por x menos a. Fazendo isso aí igual a zero, o x vai ser igual a menos 1. Aí você aplica Briot-Ruffini lá. Cuidado agora ali, viu? Quando você vai aplicar Briot-Ruffini, você tem que colocar os coeficientes na ordem, não é, crescente, ó. E ali é o 2x4 de maior expoente. Então, aqui vai ficar o 2 primeiro. Depois é o x3. O x3 é o 6 lá. Não, o x3... aqui tem que organizar, hein? Deixa eu colocar aqui. Foi até bom, apareceu. A não ser que tenha algum erro aí de impressão. Mas, senão, você teria que organizar o polinômio aí. Ele ficava 2x4, deixa eu colocar ele aqui embaixo, criança. Aquele polinômio lá, u de x, né? Vamos organizá-lo ali. Organizando esse polinômio, você vai ter que, organizando o polinômio, aí ele está perguntando se aquilo é fator, mas eu vou organizar esse polinômio aqui. Ele está assim, 2x4, aí tem menos 4x2 e 7x2, então dá mais 3x2. E depois nós temos 6x e mais 1. Aí para verificar se é divisível, você tem que saber que eu encontrei x igual a menos 1 e o resto, né, desse daí, quando ele é divisível, o P de menos 1 é igual a zero, né? Porque o resto é o P do A, né? Na divisão de x mais A. Substituindo menos 1 ali, vai ficar assim. Você vai calcular o U de menos 1. Vamos fazer aqui o U de menos 1. Nem precisava fazer. Se você quiser fazer o Briot-Ruffini, você pode, viu? Mas aí, ó, menos 1 a 4 dá 1, vezes 2 é 2. Ali vai dar 3. Aí, menos 1 vezes 6 vai dar menos 6 e mais 1. E realmente isso aí é igual a zero. Então, significa dizer que o x mais 1 é um fator. Então, a 3 está verdadeira. A opção 3 está verdadeira. Aí daria para matar a questão. Não é? Nessa outra questão aqui, não, era apenas esses dois. Então, nesse segundo exercício aí, a terceira, para provar 2, você teria que, não é, recolocar, substituir o R lá na primeira equação e 2R na segunda. Aonde desse igual a zero, você iria ter se era ou não divisível. Tá ok? Um bom dia a todos.